a, a aula. Boa tarde para todo mundo. Vocês conseguem ver direitinho? Estão me ouvindo? Bom, não me apresentei, né? Eu sou o professor Menig Medeiros de Araújo, eu dou aula, sou professor de arte. A minha formação é arte e teatro e eu vou dar para vocês, vou falar para vocês a partir do momento né, sobre o ensino da arte. Para isso, eu devo dividir em dois momentos. Nesse momento de hoje, nós vamos falar de maneira mais geral, certo? Sobre o que cai no Enem de arte, o que se espera de arte no Enem, né? Como identificar algumas questões. Então, assim, basicamente, eu vou falar de forma geral sobre o que é o ensino da arte, sobre o que se pode esperar da prova de arte no Enem, com base nos últimos Enems. E na próxima aula, que acho que segunda-feira que vem, aí eu entro mais nas questões dos Enems mais atuais. Eu acho que de 2017, 2018 para cá, tem umas questões bem bacanas. Mas, basicamente, elas seguem o mesmo fio condutor de narrativa relacionada ao ensino da arte. É muito história da arte, né? É muito mais história da arte do que propriamente se deter sobre uma linguagem específica. Então, ele nem tenta dar um leque da história da arte inteira, né? Ele tenta dar conta aí. Numa situação bacana, o ideal seria que a gente sempre tivesse aula, que a aula de arte fosse associada com a aula de história. E que essa aula de história da arte ela fosse dada ao longo de todo o ensino médio. Mas algumas pessoas não têm acesso ou não conseguem ter acesso ao ensino de arte, então fica esse déficit. Então, chega no dia do Enem, na hora do Enem, as pessoas se perguntam, mas o que é que nós vamos estudar? O que é que se tem para estudar para arte, né? Então, assim, eu fiz um apanhado legal, assim, breve, de 20, 21 slides, mas alguns são imagens para que a gente possa ver e algumas questões para que a gente possa discutir, certo? E ao final, assim, tem algumas dicas, claro, mas eu vou sempre estar tentando fazer uma contextualização para vocês. Caso alguém não consiga me entender, caso eu fale muito rápido, vocês podem ir no chat, que eu estou acompanhando o chat, certo? Caso eu fale muito rápido, caso vocês não entendam, tenham qualquer pergunta, qualquer intervenção, façam lá que eu estou acompanhando as duas coisas, certo? Então, vamos lá. Eu vou projetar agora o slide. Vocês conseguem ver o slide? Deixa eu só ver aqui. Ampliei ele. Vocês conseguem ver ele? Vocês estão vendo? Conseguem todos? Por favor, eu estou guardando a resposta. Eu acabei de fechar a câmera e não consigo ver. Eu estou só vendo a reação de vocês pelo chat. Micael não está vendo o slide. Micael, você consegue ver o slide? Ok. A imagem anterior vocês não conseguem ver. Vandeilson também não está vendo. E agora, Vandeilson? Você consegue ver? Calma, porque aqui, gente, a internet é um pouquinho lenta. Eu estou no centro de Macau, não estou em casa. E aqui a internet ainda é via rádio. Então, algumas coisas assim demoram um pouco a aparecer. Vocês conseguem ver? Eu projetei primeiramente o slide da capa do slide. Ninguém consegue ver nenhum slide, nada. Deixa eu ver se eu diminuindo, se vocês conseguem ver. Nada. Ok. Nada. Diogo, você está conseguindo ver? O Diogo tá conseguindo ver aqui, diz que eu estou apresentando. Votes. Calma, pera aí. Alterar layout, não. Tela cheia. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Deixa eu ver. Apareceu minha tela agora. Vocês conseguem ver? Vocês conseguem ver agora o slide inteiro? Ou não? Ainda não? Deus, peraí, deixa eu ver se consigo. Deixa eu ver aqui. Não. Ô, Menique, você está usando duas contas, é? Eu estou usando uma do Gmail e a outra do Educação.
Pronto, o pessoal tem que selecionar a sua conta que você está fazendo a apresentação. Na Então, sua conta que você. eu tô fazendo a apresentação pelo Ó, do acadêmico. tem duas janelas suas aqui no Meet, certo? Uma eu consigo ver você e na outra a Certo? sua apresentação. O pessoal tem que Certo. selecionar a janelinha da sua apresentação. Tá. Então, eu tô... É Eu porque eu acessei agora. consigo ver. Consegue Eu, ver? eu- ó, eu consigo, pronto, eu consigo ver. Igual como o Diogo falou, eu consigo ver aqui sua apresentação. Inclusive é uma menininha segurando o balãozinho, né? Primeiro Isso. slide. Pronto, aí o pessoal tem que Isso. selecionar a sua conta que está apresentando, que está saindo na apresentação. Eu acho que eles estão olhando só para a sua conta que você está fazendo a videoaula. Ok. Pessoal, vocês estão... Pronto. Vocês conseguem me ver todos? Vocês estão conseguindo ver? Posso prosseguir a aula? Obrigado, Olímpio. Pronto. Então, vamos lá. Bom, essa imagem de início é uma grafitagem, é a obra do Bransky. Eu vou falar sobre ele mais lá na frente. Acho que todos vocês já viram essa imagem em algum lugar. Eu acho que vocês conhecem essa imagem, certo? Lá na frente, ao final, eu vou fazer um apanhado sobre o Bransky em específico. Por que eu vou falar sobre o Bransky? Porque além dele ser grafiteiro, ser contemporâneo, em 2018 ele lançou 7 novos grafites muito provocativos em Londres. Ele saiu espalhando, tem uns em Londres, em Paris, e são extremamente atuais, porque eles tocam na questão contemporânea da política do imigrante na Europa, né? Nessa questão da algeriza, do medo, do pavor do imigrante que vem para, segundo os europeus, tomar o lugar deles em relação aos trabalhos, às profissões e tudo. Então, ele tem esses oito murais novos do Bransky trata sobre essa temática. Então, possivelmente o Enem trate sobre essa questão, ainda que de maneira pincelada, sobre essa questão da relação da arte com o contexto social, ou da arte com relação a essa questão dos imigrantes, certo? Bom, então vamos lá. Conforme eu já disse, vocês estão vendo aí nesse slide, a história da arte ela é um tema recorrente ao longo da história do Enem, certo? Existe, claro, um diálogo mais incisivo com a arte contemporânea. O Enem prioriza um pouco mais a arte contemporânea, né? Dentro que seja fotografia, grafitagem, arte do corpo, arte urbana, intervenções, performances e etc. E, claro, existe também uma relação com a arte moderna, né? Vou explicar tudo bem direitinho lá na frente e vou abrir um parênteses sobre tudo isso. Levando a crer que alguns de vocês conheçam algumas dessas modalidades, como fotografia, grafitagem, arte do corpo, arte urbana, intervenções e performances. Caso vocês não conheçam, caso vocês não tenham ouvido falar, ou vocês desconheçam a noção, por favor, vocês falam lá no chat que eu estou acompanhando, ou vocês abrem o microfone e falam, certo? Então, basicamente, a questão inicial então, por onde eu vou começar a estudar? A gente começa, se tratando do Enem, né, em 3 pontos específicos. A gente começa em relação à arte contemporânea, né, os que seriam esses suportes da arte contemporânea e os seus desdobramentos. Dentro desse suporte de arte contemporânea, a gente tem a pop art, a body art, os ready-mades, as performances e as provocações. Como exemplo de body art, a gente vê muito essa cultura da tatuagem, né? Das fotografias sobre tatuagem, das intervenções físicas mesmo no corpo, das pessoas que colocam elementos visuais no corpo, essas intervenções mesmo. Né? Os ready-mades são objetos destinados para um fim comercial, que é desviado deste fim e a ele aplicado um olhar artístico, certo? Isso foi muito trabalhado no final dos anos 70, e hoje você vê muito isso em museus, e também relacionado à questão das performances, e recentemente a gente teve toda aquela polêmica da performance do homem nu no museu. Nossa, tem um homem nu no museu, lembram? Porque tinha essa questão da performance, claro, e também dessa questão das provocações. O Mikael está pedindo para explicar um pouco a favor sobre
sobre as intervenções na história da arte, certo? Vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. E a Larissa está querendo que eu relacione as obras artísticas às vanguardas europeias. Ok, então deixa eu começar a fazer do início cronologicamente, né? A gente sabe que a gente tem a arte primitiva, a gente começa, a principal característica da arte primitiva seriam as pinturas rupestres, né? Que todo mundo tem conhecimento, desde quando a gente está tendo aula de arte, ainda que seja bem assim, lá atrás, a gente consegue aprender um pouco sobre o que seria essa arte rupestre, essa arte primitiva, né? Da pintura na caverna, da utilização de material orgânico para feitura de tinta, né? Essa preocupação que se tinha da pintura rupestre, da arte rupestre com o outro, né? Se a gente for pensar, a pintura rupestre, a arte rupestre, ela começa não como um elemento unicamente estético, ela começa porque o homem primitivo ele era nômade, ele vivia em bando e ele, claro, ele ficava em determinados espaços. Então, em algum momento, ele ocupava aquela caverna, aquela região, depois ele migrava para outra. E isso se dava, de certa forma, pela questão do se era viável ou não estar ali. Então, aquele homem, ele tinha essa consciência de que naquele momento não era mais viável estar naquela caverna, naquele local, então ele precisava se deslocar. Só que o que é que acontece? Ele sabia, ele tinha plena consciência de que um outro homem, um outro bando, um outro agrupamento iria ocupar aquela caverna em que ele estava. Então, o homem se preocupou, principalmente, primeiramente, em deixar registrado o dia a dia dele nas paredes da caverna. Certo? Então, a ideia inicial, a ideia principal da arte, dessa pintura na caverna, essa pintura rupestre, era lembrar o outro de que do que havia ali, uma espécie de diário de bordo. Os perigos, o que era rentável, o que não era, o que se acontecia, uma espécie mesmo de calendário. Para quando ele deixasse aquela caverna, um outro viria, olharia tudo ali e saberia se era viável ou não continuar. Então, a arte primitiva ela tem essa relação com o outro. Então, desde que a gente entende por compreensão de arte, a gente precisa de um outro para ver, para fruir, para interagir. Então, não existe a minha arte para mim mesmo, só para mim, minha cabeça, eu mesmo. Isso é terapia. A arte, ela é nessa relação com o outro, ela nasce dessa relação com o outro, certo? Bom, depois disso a gente passa pela questão da arte renascentista, a gente vem para a arte renascentista, depois a gente vai de desaguar na arte mais pictórica, e aí a gente vem para as várias sucessões até chegar na arte moderna, que é daí desse ponto em específico que o Enem pede muito, né, em comparação com a arte contemporânea. Relacionado à arte moderna, todo mundo aqui já estudou, principalmente os pessoal mais jovens, sobre alguns movimentos artísticos, né, da arte moderna, o fauvismo, o expressionismo, o impressionismo, o cubismo, né? Todo mundo tinha aquela piadinha infame de que Picasso era um dos artistas vinculados ao cubismo, né? Então, assim, por falar no Picasso, ele é um dos artistas mais preferidos do Enem. Então, vez ou outra, com frequência cai as questões relacionadas ao Picasso, alguma obra do Picasso, ou algum detalhe sobre uma das fases do Picasso, ele teve várias fases. Mas o que acontecia? A arte, se a gente vem para as vanguardas artísticas, né, que aí começa na arte moderna, você tem que entender primeiramente a relação do homem com o contexto social. Lembrando que até chegar às vanguardas artísticas, a arte ela tinha uma obsessão, ela tinha, na verdade, uma verdadeira... como eu posso dizer? Ela tinha uma verdadeira... eu acho que a palavra mesmo é essa obsessão, com a representação do real. Tinha que representar, havia uma perseguição por essa necessidade de representar o real, a vida, o cotidiano. Então aí a gente vai ter um monte de natureza morta, assim, vocês vão ver muitos quadros com folhas, com garrafas de vinho, com plantas, com frutos, né? Tem alguém me pedindo para aceitar a solicitação. Se eu estou falando muito rápido, vocês, por gentileza, vocês avisam, tá? Então, assim, havia essa verdadeira compulsão da arte
com a representação do real, a representação pictórica. A arte ela tinha que representar esse real pictórico. Então, se tem aí vários ensaios das pessoas tentando reproduzir o máximo possível da realidade, as plantas, as folhas e tudo mais, certo? Diante disso, no plano social, no plano econômico, iam acontecendo as guerras. Acontece, então, vai acontecer acontece a Primeira Grande Guerra e logo depois, algum tempo depois, acontece a Segunda Grande Guerra, né? Então, o que aconteceu? Esses homens que tinham esses ideais, que sonhavam com a ideia da representação do real, de retratar a realidade, eles ficaram bugados, na seguinte coisa: não havia mais clima, não havia mais uma espécie de expectativa otimista, certo? Por quê? Porque, assim, a realidade atacava eles, a guerra era extremamente complicada e difícil para todo mundo, era muito ruim, as sensibilidades alteravam, ficava todo mundo à flor da pele, e aquele tipo de arte, não mais, que era feita arte pictórica, não mais dizia respeito àquele pensamento, àquela realidade deles. Então, se questionava, mas pintar o real pelo real, que tipo de real é esse? Que tipo de cotidiano é esse que nós estamos pintando? Então, isso também, de certa forma, levou a arte a ficar aprisionada. A arte era não uma linguagem, só uma linguagem. Ela estava muito mais presa à ideia da forma. Então, era arte, para ser arte, tinha que, de certa maneira, retratar algo da realidade, né? Então, você ficava preso ali, essa forma do real, a esse tipo de poética. E havia também uma necessidade do que a gente vem aí chamando do belo na arte, né? Tem todo uma... Isso é uma tradição do classicismo, que é essa questão da beleza. A arte tem que ser belo, a arte tem que encher o olho e tem que encantar. Isso são conceitos extremamente arcaicos para a sociedade de hoje, porque é como a colega disse assim, e aí eu vou interagir com a fala da colega. Podemos dizer que a arte é a expressão do homem ao longo do tempo? Ou seja, muda conforme o pensamento do homem? Sim, claro. A arte ela não só muda conforme o pensamento, mas também conforme o contexto do homem. A arte ela é um fruto do tempo e do espaço e do contexto daquele homem. É claro que tem suas exceções, né? Toda regra tem sua exceção. A gente está em pleno século XXI e o Romero Brito ainda continua fazendo aquelas coisas horrorosas, coloridas, cheias de gatinho, cheia de coração, que não serve nada a não ser para vender. Não é essa a questão. Mas, a grosso modo, a arte, ela reflete, sim, ela reflete o tempo e o contexto do artista, e também como aquele artista interage com aquela realidade. Então, naquele momento, as pessoas falavam assim, não, nós não queremos mais esse tipo de bela... O que se chamou, até pouco tempo atrás, inclusive ainda tem alguns lugares que retratam as artes visuais como belas artes, né? Faça algo de belas artes ou as artes plásticas, porque era isso que acabava sendo. Tinha que ter uma forma. Não, o conteúdo não interessava. O que interessava era a forma mesmo, né? Bem acabada, bem desenhada, e que fosse belo, e que cantasse o olho, que fizesse você ter uma certa transcendência, você esquecesse que você era humano e pensasse no sublime e no supremo. Só que com a arte moderna, isso muda de figura. O homem não é mais o mesmo. O homem passou pela guerra, diga-se de passagem, por 2 guerras, e ele está ainda em crise com aquilo, porque não havia mais essa utopia, essa idealização de que haveria um mundo perfeito, de que as coisas, que o homem ia transcender pela arte. Muito pelo contrário. Agora era um momento em que a arte deveria refletir os horrores. E aí a gente vem com Picasso, num quadro do Picasso, que é o Guernica, é exatamente isso, reflete sobre os horrores da guerra. E aí a gente vem todo o movimento, o surrealismo vem para isso mesmo. O surrealismo é a morte completa da beleza e da realidade, porque a realidade não mais bastava. O surrealismo vai para o mundo do sonho, do onírico, do desagradável. O fauvismo, se a gente começa a... Claro que eu não estou falando isso de modo cronológico, porque por ordem cronológica primeiro vem o fauvismo. O fauvismo era nada mais, nada menos que a cor,
queria-se não mais a forma, mas queria-se a cor. Então, quanto mais carregasse nas cores primárias, muito vermelho, muito ocre, as cores em destaque sempre, o que importava era a cor, né? Porque a arte estava experimentando ainda essas novas possibilidades. Então, ela começa pela cor, e aí depois aí a gente tem pontiliza, aqueles ismos todos, então ela começa a experimentar outras formas de configuração de desenho, até a gente ter aí uma ideia de tridimensionalidade no cubismo com o Picasso. O Picasso, aquelas figuras todas distorcidas do Picasso, é uma ideia bem embrionária ainda de tridimensionalidade. Né, do homem, o mundo não era 2D, o mundo era 3D. Então, como que a pintura retrataria isso? E aí a gente tem essa obsessão ainda pela forma que vai se mantendo, que vai se rompendo, e aí a gente tem o Picasso com o cubismo, a gente vai para o abstracionismo completo, até que fica o abstracionismo geográfico, o abstracionismo, várias vertentes dele, só o abstrato, nada a ser representado, né? E aí tem também, claro que esses movimentos, de maneira cronológica, não aconteciam assim, acabou um, começa o outro, acabou um, começa o outro. Não, as coisas aconteciam ao mesmo tempo. Então, era possível que em uma parte da Europa, algumas pessoas estivessem praticando abstracionismo. E, no mesmo tempo, outra pessoa estivesse ali vivenciando o impressionismo. Né? Que o impressionismo já era a ideia de impressão de movimento, de impressão de silhueta a partir da pincelada. A pura e simples pincelada era capaz de querer dar sentido a alguma coisa. Né? Lembrando até então que no século XX, até metade do século final do século XIX até início do século XX, ainda havia uma preocupação com a representação de alguma coisa. A arte ainda se preocupava em representar algo. Né? Com os dadaístas, isso cai por terra. Assim, fala assim, não, a arte não precisa mais dessa ideia de representar algo. A arte se basta. A arte ela pode invocar, ela pode evocar, ela pode se bastar, se autossustentar, e ela não tem necessidade de fazer sentido ou de representar qualquer outra coisa. Certo? Então, nessa perspectiva que a gente tem todas as vanguardas artísticas acontecendo até chegar o que a gente chama, né, do dadaísmo, que vai lá na frente. O dadaísmo acaba sendo o pai do que a gente tem da arte contemporânea, né, que o dadaísmo descamba na pop art, que por sua vez a pop art deslancha o que a gente tem do que é mais contemporâneo. A colega está perguntando assim, no contexto contemporâneo, o colega está perguntando, no contexto contemporâneo, não cabe mais a arte como representação do belo? Não, não cabe. Por que não cabe? Porque no contexto hoje, tanto para a filosofia, quanto para a sociologia, e a arte sempre caminha junto do pensamento humano, né? Tudo se torna relativo. Então, o que pode ser belo para mim, pode não ser belo para você. O que pode ser horrendo para mim, pode não ser horrendo para você. Então, existe uma relativização do conceito de belo. Por existir uma relativização, não necessariamente a arte ela se vê mais nesse casamento com o belo, certo? Porque é muito subjetivo o que eu posso considerar belo. Eu posso considerar belo, sei lá, as mulheres cheinhas, gordinhas do Botero. Eu posso considerar belo. Mas alguém, por sua vez, pode considerar belo as obras do Salvador Dalí. Né? Uma coisa não exclui a outra. O que vai alterar é a minha relação estética com aquilo. Determinado autor, determinado movimento me diz uma coisa, determinado autor, determinado movimento me diz outra coisa. Certo? Goza, porque isso, depois,
Eu caí, vocês conseguem me ouvir? Oi, 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 oi. Oi. Vocês estão me ouvindo? Vocês me ouviram até onde, por gentileza? Eu caí, vocês me ouviram até onde? Ah, oi, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo e me vendo? Pronto. Vocês me ouviram até onde? Para eu poder começar a falar com vocês. Até que parte vocês estavam me ouvindo? Eu, empolgado, não vi que caí. Vocês me ouviram até que momento? Vocês sabem me dizer, mais ou menos? Eu cheguei, vocês chegaram a ouvir eu falando do Dali? Oi, oi. Alguém pode, por favor... Vixe, até a concepção da arte moderna. Tá. Então, vixe, como eu caí, como eu fiquei muito tempo caído. Tá, então a arte, ela rompe com a necessidade do belo, ela rompe com esse casamento do belo. Alguém me ouviu até mais atrás, eu tinha acabado de falar sobre Salvador Dalí, não é isso? Então, o que acontece? O homem segue alterando os padrões e experimentando novas formas artísticas, porque aquele tipo de arte que era praticado até ali não conseguia mais dar conta do mundo, do tempo e do contexto que aquele homem se encontrava, certo? Não fazia mais eu não tenho outra palavra, mas eu vou utilizar essa palavra apesar de não gostar dela. Não fazia mais sentido aquele homem persistir naquelas formas antigas se o mundo havia mudado, se ele havia mudado por completo. Então, das vezes que se flertou com a ideia do belo, de uma estética única, de uma única coisa, a humanidade se deu muito mal, né? Então, o que é que começa? Quem legitimava o que era arte, e isso era muito importante na época, porque assim, quando você legitima algo, você tem o poder para si, porque você está legitimando algo. Então, os museus e os curadores de arte viraram os grandes mecenas. Eles eram as grandes pessoas que diziam o que era e o que não era arte, o que investir e o que não investir. Então, muitos artistas ficaram de fora daquilo. Por quê? Porque começou entrando num seleto grupo assim, é meu colega, traz aqui sua obra, vamos expor. É meu colega, vamos aqui, vamos expor aqui. Então, alguns artistas não conseguiam, de forma nenhuma, ter a sua obra exposta nas galerias. Né? Nenhum artista conseguia, que não fosse amigo, que não tivesse dentro daquela temática, que não tivesse dentro daquela perspectiva, conseguia expor. Mas fora dos museus, fora das galerias, a arte pipocava nas ruas, a arte pipocava em todo lugar. Então a gente vai na figura do Marcel Duchamp, que era artista e teve várias vezes as obras negadas ou renegadas às exposições dos museus, os museus não aceitavam a obra do Duchamp, ele simplesmente teve a grande sacada de associar a arte com a indústria. E ele pensou, o que esses curadores estão fazendo conosco é a mesma coisa que a indústria faz com as pessoas. Eles estão legitimando algo, eles estão criando uma tendência, um padrão, eles estão dizendo algo e estão empurrando essas pessoas sem sequer dar benefício a elas da dúvida ou outras versões da mesma coisa. Então, essa arte que eles estão dizendo, ela está criando para si uma padronização em série. Quem viu uma está vendo todas. Então, o Duchamp começa, aí é onde ele tem a grande sacada. Ele pensa, olha, a arte do futuro, a arte de agora, do futuro, ela será aquela arte que vai dialogar com a ideia de produto, com a ideia de objeto. Então, ele
pega um banheiro, um mictório, ela arranca o mictório, coloca em cima de um tamborete e manda para a galeria e fala, isso é arte. E aí todo mundo fica em choque, fala assim, não, isso não é arte. Ele disse, isso é arte. E aí alguém disse, não, mas conceitua, isso não é belo. Ele disse, mas isso é arte, porque se arte reflete o tempo, o contexto e o momento, então o tempo, o momento, o contexto que nós temos é esse. Então isso reflete arte. E aí, então, o Duchamp não parou aí, ele começou, então, a ter a ideia dos ready-mades. Ele pegava, comprava um objeto, colocava aquele objeto em algum outro espaço, em alguma outra função que não era a função do objeto, e dava a ele um olhar poético ou um olhar artístico e dizia, isso é arte. É maravilhoso a gente ver... vocês estão me ouvindo ainda? Eu fiquei noiado com essa coisa do... Tá caindo, tá caindo. Vocês estão me ouvindo? Por gentileza? Pronto. Se tiver chat, vocês falam, tá? E aí eu posso mudar a abordagem. Então, é maravilhoso você ver essa ideia se formando, porque o Duchamp diz, olha, nós vamos fazer esses objetos que as pessoas têm que interagir. As pessoas querem interagir com seus objetos, com suas coisas. As pessoas querem chamar de suas. Então, por que não dar a elas esse tipo de coisa? Então, ele começa a insere esses objetos e começa a dialogar com isso. E claro que os museus ficaram loucos, torcendo a cara para aquilo. Que dizem, isso não é arte, isso é indústria, isso não é arte. Mas foi criado um novo padrão. Então, o Duchamp começou a ampliar a fronteira da arte, ao mesmo tempo que ampliava a fronteira da arte, existia a ideia de que se quebrava a áurea da arte, que a arte já não era mais tão bela, não era inacessível. Agora a arte se tornava acessível, porque qualquer pessoa poderia fabricar o seu próprio objeto, qualquer pessoa poderia se tornar um artista. Né? Então ele começa com essa ideia dos objetos em sérios, os que a gente vai chamar dos ready-mades, e isso vai se espalhando, né? E as pessoas começam a dizer assim, nossa, nós somos agora, podemos fazer nossa própria arte. Isso é maravilhoso. Tem um filme muito bom, que é O Sorriso de Mona Lisa. Ele é bem antigo ainda, é com a Julia Roberts. Ela faz uma professora de arte. E o filme mostra exatamente... o filme acontece no iníciozinho do século... Final do século XIX, iníciozinho do século XX, e ele mostra a chegada do Pollock, o que era a vanguarda do Pollock para aquelas pessoas. Assim, vale a pena vocês darem uma ideia, darem uma assistida no filme. Tem, acho, no YouTube, vocês verem, ele passa por todas as noções que se tem, é bem bacana. Então, começa-se a aproximar mais, dialogar mais com essa ideia de arte e objeto, arte e produto. Porque até então não se tinha a ideia de que arte era um produto, certo? Aí aqui eu vou dar uma avançada para o segundo ponto do slide. Também é necessário compreender o valor estético como objeto simbólico, que representa não só o contexto local, mas também a identidade cultural e os valores culturais inclusos. Por exemplo, se a gente começa começar a moldar o que é arte e o que não é arte pelo nosso gosto, eu gosto disso, eu acho isso bonito, ou eu não acho isso bonito, a gente começa, por sua vez, a podar e a eliminar a ideia do simbólico, do objeto simbólico, enquanto identidade cultural e valores culturais de um povo, né, de um grupo. Se você for, por exemplo, se a gente pega a litogravura, né, quando a gente que é nordestino, a gente olha qualquer coisa feita com litogravura e a gente associa literatura de cordel. Ou a gente associa, ou o Sul, ou qualquer outro lugar que olhe, veja algo fabricado em litografia, estilogravura, e fala assim, olha, do Nordeste. Porque aquilo está associado a nós. Da mesma forma como se a gente olha as estátuas esculpidas em mármore dos deuses gregos, a gente vai associar à Grécia, porque fazia parte de um contexto e era um objeto que reflete naquilo a identidade cultural de um povo, certo? Sim, Diogo, foi o pontapé inicial para a noção de indústria cultural. A partir da ideia do Duchamp é que vem lá na frente vai vir meu Deus, agora esqueci, o Andy Warhol. O Andy Warhol, com a pop art, vai muito além disso, né? E eu vou explicar já qual foi o que o Andy Warhol fez. Vou dar uma passadinha no slide.
Aqui eu já falei um pouco. Pessoal, lembrando que essa segunda parte, prestem muita atenção nesse slide, nesse segundo slide. Então, vocês vão começar a estudar por onde? Como eu já falei, a gente tem a arte contemporânea, possivelmente vai cair algumas 2 ou 3 questões sobre arte contemporânea, vai cair, claro, sobre arte moderna, e aí, dentro de arte moderna, a gente vai ter esses movimentos, como eu falei para vocês, né? E os desdobramentos deles no Brasil. Vai ter... É possível que caia, talvez, né, se não cair uma questão sobre a semana de 22, vai cair sobre a pós-semana de 22, né? E eles aí emendam com a arte brasileira dos anos 70, né? Que isso com certeza vai cair pós-anos 70, que aí a gente vem o cinema novo, a gente vem o Tropicália, a gente vem os parangolés, né? Barroco mineiro, sempre cai alguma questão de barroco mineiro, né? Porque o barroco foi considerado, o nosso barroco mineiro foi considerado a última grande expressão de arte sacra internacional, né? E renascentista. Possivelmente caia alguma coisa sobre renascimento italiano, né? E muito diluidamente é capaz de cair arte na pré-história e pintura rupestre, principalmente porque a gente tem no Brasil alguns sítios arqueológicos e pela abundância de pinturas e de arte rupestre ali na região do Piauí. Mas a questão é que algumas questões, as questões de arte, elas ficam um pouco confusas, por quê? Na verdade, não é nem confuso, é uma estratégia que eles fazem. Eles colocam algumas questões de arte lá no caderno de linguagens e outros códigos, e algumas outras questões de arte eles diluem no caderno de humanas. Se vocês forem parar para prestar atenção, tem algumas questões de arte que respingam ali em literatura, em português, em história. Então, assim, vocês vão ver que eles vão diluindo, assim. Então, é bacana vocês acompanharem direitinho como o desenrolar desses grandes temas que acontecem, certo? Vocês não estão vendo mais o slide? Deixa eu ver isso aqui. Agora vocês conseguem ver o slide? Vocês conseguem ver o slide aqui direitinho agora? Ainda não? Pessoal? Alguém consegue... por favor, alguém tá vendo o slide do tio aqui? Não? Não, peraí, deixa eu pegar aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo alterar aqui. Deixa eu ver aqui. Alterar layout, deixa eu ver aqui. Agora, vocês conseguem visualizar? Vocês conseguem visualizar o slide? Ainda não? Deus é mais. Bom, qualquer coisa, eu disponibilizo, caso vocês não consigam visualizar o slide, a minha tela está apresentando, eu acho. Peraí, qualquer coisa, se eu não conseguir apresentar o slide, eu coloco para vocês disponível. Peraí, deixa eu ver aqui. Peraí. Calma aqui, deixa eu ver. Okay. Tá, entendi. Pronto, vocês conseguem ver agora? Vocês estão conseguindo ver? Pronto. Aí, aqui, que eu falei para você, certo? Preste atenção nesses pontos. Na verdade, são 5 pontos que vocês precisam entender que sempre cai, o Enem dialoga muito com isso, que é arte contemporânea, com certeza nas manifestações contemporâneas relacionadas a performances, intervenções, ready-mades, body art, grafitagem, performance, com certeza, ele sempre fala, ainda mais depois do homem no museu. A arte moderna, algumas das vanguardas artísticas
vai cair alguma pergunta sobre as vanguardas ou sobre o movimento, né? E aí a gente tem, dentro disso, aquilo que eu falei para vocês, o que se enquadra dentro de arte moderna são as vanguardas artísticas, né? Abstracionismo, fauvismo, expressionismo, impressionismo, futurismo, né? Essa ruptura agressiva com o passado, surrealismo, dadaísmo, né? Até chegar aos desdobramentos dos movimentos no Brasil, que é com a Semana de 22 ou pós-Semana de 22. Geralmente, sempre se tem uma verdadeira compulsão pela Semana de 22 no Brasil, que historicamente marcaria a Semana de Arte Moderna brasileira, não é isso? Só que eles vão além. Geralmente, cai uma ou outra questão, às vezes diluída em história, isso tem que ficar atento, sobre a arte brasileira do pós-anos 70. Às vezes cai algo sobre cinema novo, tropicália, certo? Carnavalização, né? Preste muita atenção a isso, porque sempre que se tratando de Brasil, há uma entrada direta ou indireta nesse assunto. A gente tem também barroco mineiro, lembrando que o barroco mineiro, nosso barroco mineiro, de Aleijadinho e das igrejas mineiras, é considerado a maior expressão de arte sacra, a maior grande expressão de arte sacra atualizada, né? É maior, inclusive isso para o europeu, é ele que admite, para ele é um fato, é a grande última manifestação artística de arte sacra no nosso barroco mineiro. Possivelmente alguma questão do Renascimento italiano, né? Da Vinci, Michelangelo, o Homem Vitruviano, a Mona Lisa, né? A arte na pré-história e principalmente a arte rupestre. Por quê? Porque nós temos no Brasil sítios arqueológicos, né, de grande importância e grande repercussão, e principalmente ali no estado do Piauí, onde a gente tem, onde isso pode ser encontrado com maior frequência e maior abundância, certo? Fui claro para vocês conseguem entender, estão me ouvindo. Diogo, eu não esqueci da sua pergunta, eu vou voltar a ela sobre a indústria cultural já, certo? Deixa eu só terminar, depois eu volto para esse cachinho. Bom, então é necessário a gente pensar o conceito de arte. A arte vem do latim arts, e é o conceito que engloba todas as criações realizadas pelo ser humano, para expressar uma visão, abordagem sensível do mundo, seja esse real ou fruto da imaginação, através dos recursos plásticos, linguísticos, sonoros, visíveis, estéticos, musicais. A arte permite expressar ideias, emoções, percepções e sensações, certo? Então, é claro que não existe uma ideia fechada do que seja arte, mas aí, nesse conceito inicial, a gente tem um grande apanhado do que seja, certo? A gente tem muitos passos do que seja, entenderam? Então, foi uma criação realizada, é uma criação realizada pelo humano para expressar uma visão, uma abordagem sensível de algo, então pode ser considerado arte. Professor, mas só o ser humano faz arte? Sim. Apesar de ter um fato muito curioso nisso. Há uns 4 anos atrás, a justiça americana decidiu que um macaco poderia ser, que o macaco era artista, porque teve a polêmica do fotógrafo da National Geographic, que tirou uma foto do macaco, que deu a máquina para o macaco, e o macaco tirou uma selfie dele mesmo. E aí essa foto foi vinculada na capa da revista, da Times e da National, como se fosse do fotógrafo. E aí o zoológico no qual o macaco estava, né, lá, residia, entrou na justiça dizendo que não, que a foto não pertencia ao fotógrafo, pertencia ao macaco, porque foi ele que tirou. E a justiça americana, claro, concedeu ao macaco a autoria da primeira selfie. Então, assim, quando a gente fala assim que a arte geralmente é produzida só por ser humano, é porque o ser humano tem a clareza do mundo em que ele habita e das relações socioeconômicas, culturais, que permeiam essas relações, né? Quer dizer, nem todos os seres humanos, a grande parte tem. Entenderam? Bom, então a gente vai para uma coisa simples da arte. O primeiro exercício que a gente faz de arte claro, desde quando a gente está na escola, é ver uma obra, a professora, geralmente, quando é professora de arte ou alguma outra professora que ocupa essa função, ela trabalha na gente a noção de
Releitura, né? Vocês aqui já devem ter estudado o que é uma releitura. Releitura é quando você pega, por exemplo, uma obra já de renome, você já pega um grande artista que concebeu um quadro, ou qualquer outro trabalho, e você faz, a partir daquela obra, a partir daquele trabalho, você faz uma inserção nele, você faz uma interferência naquela obra. Aí nos Instagrams da vida, no Facebook, é cheio de Mona Lisa com intervenções nelas. Então, as releituras, é um processo de releitura, esse vai ser um processo muito marcante ao longo da indústria cultural. Até hoje, a releitura ela é amplamente utilizada. Mas vamos nos deter agora nessa questão dessa figura que é um cachimbo. Eu vou tirar um pouco a questão de não leiam a legenda em francês, não leiam, abstraiam ela. Se eu perguntasse para vocês, o que é que vocês veem aí nessa imagem? E isso é uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Vocês podem abrir o microfone e responder, se quiserem, sobre o que vocês veem nessa imagem. O Diogo falou que era a representação de uma coisa. Mas que coisa é essa, Diogo, que você vê? Um cachimbo. Você vê que o René Magritte, né, ele tem essa obra chamada Traição das Imagens, de 1929, e ele coloca a imagem desse cachimbo. E aí a legenda diz para nós, em francês, ceci n'est pas une pipe, que significa isso não é um cachimbo. E aí o que ele faz com a gente? Ele buga a nossa cabeça. Por quê? Ele buga a nossa cabeça porque ele diz... Alguém entrou com o microfone aberto. Alguém está de microfone aberto. Alguém abriu o microfone, por gentileza. Ok, obrigado. Ele buga a nossa cabeça por quê? Porque a gente fica naquela dicotomia entre uma imagem e a palavra, certo? Até hoje a gente vive, as redes sociais se beneficiam disso, de que seria no suficiente. Uma vez isso foi até questão do Enem, se uma imagem falava mais que 1000 palavras ou não. O Magritte apresenta essa discussão da seguinte forma: ele coloca o cachimbo e fala, isso não é um cachimbo. E aí, claro, a ideia mais consensual entre todo mundo é que, claro, isso não é um cachimbo, porque, como o Diogo já disse, isso é uma representação de um cachimbo. Nem todos os cachimbos são assim, nem todos os cachimbos são iguais. Essa imagem ela é uma representação de algo. Ela não é o algo, ela é a representação dele. Mas ela não é ele, certo? O Magritte diz isso. Ela não é isso. Sim, essa obra, não sei se ela poderia ser considerada, sim, não sei se ela poderia ser considerada dadaísta, eu acho que talvez surrealista, não sei, certo? Eu acho que situam ali ela entre surrealismo e dadaísmo, entendeu? Porque ela flerta com as duas coisas, acaba flertando com as duas coisas, dependendo da obra que você veja, ela vai estar situada em um limiar, entre uma ou outra. Certo? Então, a gente tem isso ela é o objeto que está retratado, mas que não é o objeto, certo? E aí é como a gente pega qualquer outra imagem. A Coca-Cola faz muito bem. A Coca-Cola trabalha muito bem com essa questão da imagem, publicidade, texto, de fortalecer a imagem só a imagem com pouquíssimo texto. O Instagram vem nisso também. O Instagram vem na ideia de que você fortalece, de que a imagem é mais importante do que os textos. Né? Na nossa cultura visual, a gente pode dizer que sim. Na nossa cultura visual, a gente pode dizer que o texto, que a imagem, ela ganha um status de texto, né? Ou às vezes transcende a ele. Às vezes tem imagens que a gente não precisa de nenhuma legenda. A gente só olha para a imagem e entende muita coisa só de olhar para ela, certo? Então, vamos lá. Antes de voltar aqui antes de vir para cá, isso aqui, gente, isso aqui eu coloquei. Essa obra, claro, é uma pintura rupestre, a gente está vendo aí, vocês conseguem ver
Estão vendo meu cursor? Vocês estão vendo meu cursor na obra da caverna? Vocês estão vendo ou vocês não vendo mais? Vocês não estão vendo mais o meu slide? Pronto, está no slide conceito de arte. O colega está perguntando: tudo que possui um significado ou representação seria uma arte? Vamos lá. O conceito de arte. Vamos lá. A arte, ela é um conceito que engloba todas as criações realizadas pelo ser humano para expressar uma visão, abordagem sensível do mundo, seja o mundo real, imaginário, virtual, digital, através de recursos plásticos, linguísticos, sonoros, estéticos, hoje até mais hoje já entra mais aí olfativos, né, gustativos. A arte permite expressar ideias, emoções, percepções e sensações, certo? Nem tudo que possui significado ou representação pode ser arte, porque a arte já rompeu com essa ideia de significado e representação há muito, muito, muito tempo, certo? Desde isso aqui, desde do Magritte, que a gente está discutindo essa relação. Aqui eu vou colocar a imagem, aqui a gente tem um grafite, certo? E acho que, se eu não me engano, não sei se é do Cobra ou se é dos irmãos grafiteiros, não sei. E a gente tem a imagem da pintura rupestre. Vocês conseguem ver aí? Vocês estão vendo? Vocês conseguem ver essas imagens, gente? Pronto. Nessas imagens a gente vai ter aí a pintura rupestre, né, e o grafite. No grafite a gente tem um cara de costas pichando, tá falando, não é a política que faz o candidato virar ladrão, é o seu voto que faz o ladrão virar político. Esse é o tipo de imagem, por exemplo, que o Enem utiliza não na prova de arte, mas na prova de língua portuguesa. Certo? Fiquem atentos a isso. Às vezes a imagem está lá, você conhece a imagem ela é uma obra de arte, mas o Enem coloca aquela imagem na prova de língua portuguesa, pedindo para você achar, por exemplo, o sujeito da frase, ou o tempo, o advérbio, ou o que seja. Mas às vezes o Enem pega isso e desloca, entende? Aí o interessante é que vocês saibam o que é cada movimento. E esse é um grafite de arte urbana, né, realizado nos murais de São Paulo. E aqui ao lado dele a gente tem uma pintura rupestre com uma caverna, acho que possivelmente seja no Lajeado de Soledad, certo? Estão conseguindo me acompanhar? Estão conseguindo me ouvir? Bom, fazendo isso, criei aqui uma espécie de quadrinho para vocês se organizarem, para guiar um pouco vocês. Deixa eu só fazer uma intervençãozinha nele, porque não muda o slide. Vocês não estão mudando o slide? Oh, Deus, não está mudando o slide. Pronto. E agora, mudou o slide? Mudou o slide? Vocês conseguem ver o slide, gente? Vocês estão vendo o slide? Não, de novo, não. Ninguém está vendo o slide. O Diogo não consegue ver o slide. Eu não estou vendo. A Juliana também não. Peraí, Juliana, deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui para você ver, Juliana. Você está apresentando. Tela cheia. Ok, Juliana, eu vou fazer isso de novo. Vou apresentar de novo. Ok, Juliana e Diogo. Ok. Diogo e Juliana. Deixa eu só... Vocês conseguem... Vocês estão vendo o meu slide agora? Pronto. Prestem atenção à imagem do grafiteiro. A imagem do grafiteiro, como eu já falei, é a típica imagem que o Enem adora pegar e deslocar para a aula de língua portuguesa, certo? Porque eles vão pegar o texto que tem, se forem olhar a imagem, vocês vão ver lá. Não é a política que faz o candidato virar ladrão, é o seu voto que faz o ladrão virar político. E aí vocês vão ver esse grafite e vocês têm do lado a pintura rupestre.
Então, assim, o Enem adora fazer isso. Ele vai pegar esse tipo de figura do grafite e vai jogar dentro da prova de língua portuguesa. E vai dizer, ache o sujeito, ache que conjunção, que locução é essa, certo? Mas o que é importante aqui é que vocês identifiquem que movimento, que expressão artística é essa. E isso é um grafite feito, vinculado à arte urbana, isso é arte urbana, porque isso é feito em algum mural ou galeria a céu aberto de alguma cidade, de uma grande cidade. Antigamente, isso é uma coisa muito bacana, os grafites só aconteciam em grandes centros urbanos, São Paulo, Rio, Belo Horizonte. De um tempo para cá, dos 15 anos para cá, as coisas mudaram muito. E hoje você tem cidades pequenininhas mesmo, sem ser grande metrópoles ou muito desenvolvidas, você tem grafites. As pessoas começaram a flertar e a se alfabetizar nessa linguagem do grafite. É claro que dentro da linguagem do grafite a gente tem um grafite que é mais infantil, mais ligado às palavras e às letras, e a gente vai ter um grafite mais elaborado, no 3D e com perspectiva de ilusão. Esse aí, por exemplo, é um grafite em 3D com perspectiva de ilusão, né? A gente vê que o cara retratou um grafiteiro, né? E aí a gente tem na imagem do lado dele, a gente tem uma pintura feita, uma pintura rupestre feita nas paredes de uma caverna no Lajeado de Soledade. Conseguem entender? Estão vendo a imagem agora? Conseguem ver? Toda vez que a imagem sair, gente, vocês avisam, a imagem saiu, certo? Que aí eu consigo colocar ela, porque essa ferramenta também, para mim, é nova. Me desculpem, me perdoem, mas eu estou dialogando com ela a primeira vez e ainda estou sabendo como é que mexe. Vocês estão... O slide mudou aí? O slide mudou? Ou não? O slide não mudou. Está na imagem ainda. Espera um pouquinho para ver se o slide muda. Mudou, Diogo? Não. Oh, Deus. Vou parar a apresentação de novo e colocar a apresentar de novo, certo, Diogo? Para você poder ver, para ver se vocês conseguem ver. Pronto. Permitir. Agora eu vou lá de novo para... Ok. Pronto. A arte moderna e arte versus arte contemporânea. Vocês conseguem entender aí? Vocês conseguem ver esse slide? Pronto. O termo arte, a gente vai... Isso é um quadrinho para ficar mais... Assim terminar de apresentar aqui, eu disponibilizo no Google Sala de Aula para vocês pegarem, certo? Esse é um quadrinho para identificar de maneira rápida o que é a diferença de um para o outro. A arte moderna, o termo arte moderna engloba as vanguardas europeias no início do século XX, certo? Cubismo, deixa eu só ajeitar aqui que tá meio tosco. Cubismo, construtivismo, surrealismo, futurismo, etc. Do mesmo modo que acompanha o deslocamento do eixo da produção artística de Paris para Nova York, após a Segunda Guerra Mundial, certo? Com o expressionismo abstrato de Gorky e Pollock, certo? O que seria a arte contemporânea? A cena contemporânea, a arte contemporânea, que se esboça no mercado internacionalizado das novas mídias e tecnologias e de variados atores sociais que aliam política e subjetividade. Geralmente, o que está em questão são temas ou temáticas ligadas a minorias, como negros, mulheres, homossexuais, os direitos. Vai explodir os enquadramentos sociais, os artísticos, e você vai tendo um maior leque de fronteiras aí sendo expandidas, né? Na arte moderna, a arte moderna serve para colocar, pensem sempre de maneira mais simples, a arte moderna serve para colocar nas caixinhas os conceitos e os movimentos. A arte moderna, ela faz isso, ela coloca em cada caixinha uma coisa. A arte contemporânea, ela explode essas caixinhas, cruza e mistura cada uma das coisas que sai dentro, e aí rasga, mistura, costura, e depois fala assim, não queremos mais isso, queremos outras coisas a partir disso, certo? Bom, alguém está perguntando, a arte moderna tem relação com a Semana de Arte Moderna no Brasil? Tem.
com a semana de 22, a tão sonhada semana de 22. Falo já sobre a arte moderna, como ela respinga. Bom, deixa eu só mostrar mais essas imagens e aí eu volto ao assunto de vocês. Aqui, vocês estão vendo essa imagem da Mona Lisa, aquilo que eu falei sobre releitura. Vocês estão vendo? Aqui eu tenho uma Mona Lisa do... Vocês estão vendo, gente? Não passou o slide. Ainda não. Olha aí, se passou. Não. Vou novamente lá na janelinha. Viu, Diogo e o pessoal, para poder voltar para lá para vocês compreenderem. Deixa eu ver. E agora, pessoal? Foi? Tá aparecendo? Tá aparecendo slide? Não. Deixa eu ver aqui. Peraí, calma. Vou parar a apresentação. Vou de novo. Apresentar agora. Permitir. Pronto, foi. Pronto, vocês conseguem ver agora a imagem. Aqui a gente tem uma Mona Lisa e uma arte instalação. Vocês estão vendo? Vocês conseguem ver? Aqui ainda não. Alguém está vendo a Mona Lisa? Bom. Ninguém está vendo. Bom, vou deixar aqui e vou tentar dar conta para vocês do... Tá, peraí, gente. Deixa eu ver se eu consigo mandar isso para vocês no sala de aula depois. Deixa eu retomar a aula, que eu acho que é a aula mais importante para poder sanar as dúvidas de vocês, tá? Bom, vamos lá. Primeiramente, vamos a essa coisa que o Rodrigo me perguntou, depois eu volto à questão que o Diogo me perguntou, certo? Que o Diogo não, que o Mikael perguntou. Rodrigo, esse eixo de concentração da arte que o senhor falou sobre Nova York e Paris, o eixo ainda seria Nova York? Teria ainda essa ideia de eixo ou centro da arte em alguma cidade atualmente? Rodrigo, por incrível que pareça, o grande exponencial de arte contemporânea, eu estou falando de arte contemporânea, no sentido de artes visuais, de problematização, de instalação, de arte visual mesmo, por incrível que pareça, o grande eixo, a grande menina dos olhos hoje de todo o mercado da arte contemporânea é o Brasil. O Brasil tem colocado, tem exposto muita produção, tem mandado muito bem nisso. Nossos artistas, a gente tem grafiteiros aí no mundo inteiro, o Cobra tá bombando fora, os Gêmeos também com os grafites, a gente tem aí a Adriana Varejão, a gente tem muita gente muito boa produzindo para fora. Assim, claro que Nova York, não é que Nova York seja o epicentro mais, mas Nova York é quem vai sediar essa galera. Nova York diz, venham para mim, venham vender um produto de vocês que aqui a gente compra, divulga e difunde. E aí essa galera viaja tanto para Nova York quanto para Berlim. Em Berlim também se tem um grande consumo de arte contemporânea. Então são dois grandes polos nesse sentido, certo? Então eles vão lá, pegam essa arte do Brasil, essa arte considerada a arte indígena, a arte africana, eles compram arte de toda parte e vão, em um grande comércio, eles vão vender e vão disponibilizar e vão articular isso, né? Então, assim, claro que se tratando das artes visuais, a gente não pode confundir, por isso que às vezes... Vocês estão me ouvindo, gente? Ou eu estou falando sozinho? Vocês estão me ouvindo? Oi, vocês estão me ouvindo? Pronto. Por isso que às vezes a gente não pode confundir, a gente nunca deve falar, quando a gente deve falar, no sentido de não dar nome a nomenclatura às coisas. Então, quando eu falo a arte contemporânea, especificamente eu estou falando da arte visual.
certo? Dessa arte visual que não é mais só visual, ela é tátil também, você pega, você experimenta, você usa ela, certo? A arte contemporânea, ela tem uma necessidade muito grande de dialogar com a tecnologia. Então, você vê ela explorando esse campo, hoje em dia, da tecnologia, certo? Voltando para a questão do Michael, sobre a arte moderna de 22. Sobre a semana de 22, o que acontece, sim, Michael, é que o Brasil, o que foi fruto do que aconteceu lá fora, veio respingar na semana de 22. Como? O que acontecia? Boa parte dos nossos pintores, dos nossos artistas, o que acontecia? E aí isso também é um pouco a história da... Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo? Acho que eu acabei de cair. Vocês estão me ouvindo? A história a história da arte brasileira, moderna, ela é um pouco problemática nesse sentido de que a Semana de 22 ela foi uma organização feita por alguns artistas que tinham não só influência, mas capital para poder organizar a Semana de 22. Não que o modernismo tenha chegado no Brasil em 22, certo? Mas que essas pessoas que organizaram a exposição da Semana de 22 foram mais, com relação, mais safas na divulgação, na publicidade, e eles tinham, na época, um poder econômico maior. Lembrando que boa parte dos nossos artistas que participaram da exposição da Semana de 22 eram pessoas que estudavam na Europa. Os pais eram de São Paulo, do interior de São Paulo, do interior de Minas Gerais, eram homens de posses que mandavam seus filhos para ter uma educação fora do país. Então, essas pessoas que estavam lá fora, esses artistas, eles beberam daquela fonte lá fora, voltaram para cá para organizar a exposição no próprio país de origem. Então, assim, a questão da Semana de 22 brasileira é que ela é um marco, sim, mas ela também foi organizada por uma elite que era econômica, porque só os modernistas ricos vieram para cá, e ela também é elite na espécie que ela é uma elite artística, porque ela foi, querendo que deixa registrado como o primeiro pontapé para as artes visuais. Até então, o teatro ficou fora da Semana de Arte Moderna, a música ficou fora da Semana de Arte Moderna. Participou da Semana participou da Semana de 22 só as artes plásticas. Até então, na época, eram consideradas as artes plásticas, né? A Tarsila do Amaral, né? E tantos outros. Anitta Malfatti e tantos outros. Só que acho que a Anitta Malfatti não participou. Ela mandou as obras, mas ela não veio expor, certo? Fui claro, vocês estão me acompanhando, estão me entendendo. O slide apareceu aí, gente? Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim, pronto. Aquilo que eu falei para vocês no início. Aqui a gente tem a Mona Lisa, né? O Duchamp, ele resolveu fazer uma sacanagem com a Mona Lisa. Ele pegou a Mona Lisa e fez um bigodinho nela de lápis. Isso em 1919. E aí ele, claro, publicou como se fosse dele. E é dele, até que alguém diga o contrário que não é. Essa é a Mona Lisa do Duchamp. E aí a gente tem ao lado uma instalação sensorial nas paredes da instituição, de fora a fora, que trabalha exatamente com essa questão da motora, sensorial, da tridimensionalidade, de você interagir com a obra, com a espacialidade, né, com as cores também, certo? Conseguem ver? Vou passar novamente a imagem. Deixa eu ver se a gente tem aqui um slide bacana, que aí vocês acompanham. Vocês estão vendo agora o slide? Vocês conseguem ver? Ai, meu Deus, ninguém está vendo esse slide agora. Novamente vou... Porque passei agora. Bom, é sobre a arte e o tempo. A arte reflete o seu tempo e o contexto social, político e econômico. O artista é alguém que está sempre atento aos assuntos que povoam ou que assombram o cotidiano da cidade. Dos grupos, não só dos grupos, dos organismos sociais e das redes sociais, do mundo digital.
o que a gente define hoje como significativo, artístico, ou não artístico, brilhante ou não brilhante, pode não ser lembrado daqui a 100 anos, daqui a 50 anos. Então, a arte tem essa relatividade. Ela vai refletir sempre o tempo e o contexto. Por exemplo, a gente tem acesso, a gente sabe, a gente olha, a gente sabe assim, isso é um Da Vinci. A Mona Lisa foi tá aqui, a gente tem esse quadro. Mas esse quadro que chegou para a gente era um dos melhores, ou existiam outros, ou é o pior? Por que esse quadro perdurou tanto? Então, assim, algumas artes resistem ao tempo porque elas são, de certa forma, atemporais, né? O que elas denunciam, o que elas retratam, o que elas evocam, não se encerra só naquela época, se encerra em toda e qualquer época. Então, por isso que ela vai perpetuando-se ao longo do tempo. Então, a arte ela vai sempre vai refletir a ideia de tempo mesmo, certo? Eu peguei, nos próximos slides, eu peguei, gente, as análises de algumas questões de Enem mesmo, que tiraram, mas eu vou, assim, como a conexão da gente não está dando para ver as imagens direito, eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar para vocês os slides no Google Sala de Aula, e aí a gente vê uma forma para a próxima aula, segunda-feira a gente tem aula, e aí eu volto para trabalhar essa relação dessas questões do Enem e de mostrar mais imagens. Só que eu vou ver se eu encontro uma outra ferramenta que não fique saindo sempre, certo? Eu trouxe uma imagem que eu queria que vocês pensassem sobre ela, que é do Bransky também. Lembram que eu abri a imagem do Bransky? Eu abri a obra, eu abri os slides com o Bransky, com uma imagem dele, certo? E aí eu vou voltar a ela e depois eu vou mostrar mais imagens do Bransky, certo? Deixa eu só vir para cá. Vou parar aqui, vou parar e vou apresentar agora. Deixa eu voltar aqui de novo. Aqui. Pronto. Eu estou apresentando. Ok. Aqui. Pronto. Lembra dessa imagem? Essa imagem abriu a nossa. Essa imagem abriu a nossa aula. Lembram dela? Ela está aí. Ela é feita num mural. Ela é uma grafitagem num mural, se não me engano, em Londres. Vocês estão vendo aí? Vocês conseguem ver? Pronto. Se eu perguntasse a todos vocês, ou vocês passaram a vida toda de vocês pensando que que essa imagem é uma imagem inocente, pueril, né, que é a ideia da infância, né? Ai, que lindo, a menina deixou o balão embora, que triste. Essa imagem, aquilo que eu falei para vocês, as imagens elas podem ou não ter sentido e significado, como também o que a imagem traz não está no sentido, não está nela, não está no sentido dela, mas no contexto da época. Alguém aqui do grupo, alguém sabe o que significa essa imagem? Sobre o que ela fala? Alguém já ouviu falar? Alguém teve aula de arte e o professor já explicou sobre ela? Ou o professor de história, ou qualquer outra pessoa já explicou sobre o que trata essa imagem para vocês? Não. Então, aparentemente, ela é uma menina que perde o balão, certo? E aí a gente olha assim, nossa, que imagem triste, a criança perdeu o balão. Aí alguém vai dizer assim, mas é a inocência, é uma alusão à primeira menstruação da menina, à virgindade, à perda da aura infantil. Não é nada disso. A gente tem que prestar atenção à imagem como um todo, a gente tem que analisar o quadro como um todo. Prestem atenção à postura corporal da criança. Prestem atenção. Qual o gesto que a criança reproduz com o seu braço esquerdo? Vocês estão me ouvindo? Pronto. Qual é o gesto que a garota faz? A garota, ela estende o braço esquerdo. E aí vocês depois, quando terminar aqui, vocês podem procurar
vocês podem procurar nos vídeos aí no YouTube, quem quiser, e depois ver imagem assim. A menina faz um gesto. Que gesto é esse? Esse, pessoal, é um gesto de saudação que a juventude hitlerista fazia ao próprio Führer, né? Eles faziam essa saudação do Heil Hitler, né? Lembram disso? Isso tem em muitos filmes, quando o Hitler passa, as pessoas levantam a mão, o braço esquerdo, em cumprimento ao Führer. Então, a imagem parece inocente, ela parece sob perda da inocência, mas ela é sim, ela é a perda de uma inocência, mas ela não é a perda da inocência lúdica, ela é a perda da ingenuidade, ela é dizendo assim, olha só, parece inocente, parece sem querer, parece pueril, parece lindo, mas é político, é mortal e traz em si algo extremamente desagradável para o contexto, certo? É uma saudação hitlerista, né? A imagem fala exatamente sobre isso. Então, assim, a gente precisa analisar a imagem como um todo. Vou mostrar outra obra do Banksy. Eu vou finalizar com ele, com 5 obras deles, para a gente poder se deliciar, para vocês poderem dar uma olhadinha aí. As dúvidas que vocês tiverem, vocês vão anotando tudo e tal. Na próxima aula, eu resolvo as questões, com vocês tragam as questões, resolvo, e a gente vê mais coisas, mais conteúdo, certo? Vocês conseguem ver essa imagem? Quem estiver vendo essa imagem, digam sim ou não. Por favor, me respondam. Sim, pronto. Essa imagem também do Banks caiu na prova do Enem, se eu não me engano, de 2018. E era sobre a questão dos refugiados. Era uma crítica aos refugiados, aos Estados Unidos e outros países, por não abrirem as portas aos refugiados, né? E aí dizia assim, o Banks, numa entrevista, disse: o que seria dos Estados Unidos se os Estados Unidos não tivessem aberto, se os pais do Jobs não tivessem chego até este país? Bom, para quem não sabe, o pai do Steve Jobs é sírio. O Jobs ele é descendência síria. Então, se não fosse a abertura das fronteiras, se você não permitisse esse ir e vir das pessoas, se essas pessoas, se você não enxergasse como inimigo aquele que vem, os Estados Unidos, por exemplo, não teriam uma das maiores empresas, não teriam, que gera receita de 7 bilhões de dinheiro só de impostos, que emprega muita gente, que trabalha, que agrega valor à própria nação, entendeu? O Jobs é imigrante. Então, o Banks coloca o Jobs com uma trouxinha de imigrante atrás, o Macintosh dele. Então, ele faz essa referência. Só que pouca gente sabe que o Jobs é imigrante, né? Na verdade. Então, porque é a coisa desses grandes países totalitários, o que eles fazem é isso. Eles pegam a sua identidade, eles comem a sua identidade, imprimem algo em você que eles querem e aquilo desaparece. Aquilo é só um detalhe sobre a sua vida. Bom, vou passar outra imagem do Banks, que é esse é maravilhoso, vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Vocês conseguem ver essa imagem? Vocês conseguem ver, gente? Não? A gente está na menina de vocês? Nossa, peraí. Peraí, deixa eu vou lá de novo. Só um minutinho. Não saiam daí, crianças. Mas vocês viram a imagem do Jobs? Viram a imagem do Jobs ou não? Vocês conseguiram ver a imagem do Jobs? Não? Não. Ok. Bom, vamos lá. Não saiam daí, crianças. Eu prometo ser breve assim terminar. Tá. Vou mostrar o retrato do Jobs, tá bom? Tá. Parar a apresentação. Vou fazer de novo a apresentação. Apresentar agora. Tela inteira. Permitir. Ok. Vocês estão vendo agora? Vocês estão vendo, molecada? Pronto. Esse foi o grafite do Banks. Vocês vão ver na mão do Jobs o saquinho com as roupas, né, na alusão aos migrantes que chegam da Síria, e nas mãos dele o Macintosh, certo? Vou passar de novo uma outra imagem. Vocês conseguem ver essa?
Pronto. Essa é maravilhosa. Essa é uma releitura da Mona Lisa. É também uma imagem extremamente política, no sentido não de politicagem partidária, mas de política enquanto construção social. É a Mona Lisa com uma bazuca americana, em alusão às invasões que se fazem em nome da pacificação, em nome do domesticar os selvagens, de acalmar os ânimos, né, da cultura, daquele que vem em nome da cultura mais elevada, tentar colonizar ou tentar civilizar você. E aí ele mostra, muito bacana isso, ele pega, é um stencil, na verdade, não é um grafite ainda, é um stencil. Geralmente, gente, o stencil é tudo isso que parece feito um grande molde, certo? O stencil lida muito com molde, diferente do grafite, que o grafite é feito à mão livre. O stencil ele precisa de um molde. Isso foi feito antes, todinho, recortado no molde, e depois ele passa o spray por cima do molde e fica assim, certo? Vocês conseguem ver? Passei a imagem agora. Vocês estão vendo? Vocês conseguem ver esta obra? Pronto. Essa também é maravilhosa. Essa também foi outro mural. Vamos analisar o quadro. A gente tem uma menina negra, tá de luva, tá de botas, tá fazendo uma grafitagem. Ela tá tentando, na verdade, me parece. Bom, vocês que dizem. O que é que tem por trás da imagem que essa menina tá tentando cobrir? O que é que tem? Gente, vocês podem, nesse exato momento, vocês podem, eu autorizo vocês tirarem o microfone, falarem para a gente poder interagir com o microfone, certo? É até bacana. Sim, essa é o símbolo, é uma suástica, na verdade, né? O que se chama cruz alemã. A menina tá tentando apagar isso, mas o olhar da menina tá com um pavor gigantesco. Ela olha como se ela estivesse sendo ameaçada por alguém ou obrigada por alguém. Ela tenta como se estivesse disfarçando, maquiando algo que está lá. Vocês percebem que a suástica está lá, está escondida, mas ela está sendo coberta por algo, está sendo fantasiada por algo, mas ela permanece lá. Isso se deu quando o Banks percebeu que a extrema-direita europeia estava ascendendo ao poder, e algumas dessas pessoas da extrema-direita estavam novamente negando não só o Holocausto, como também estavam defendendo a supremacia ariana da raça branca, certo? Então, a extrema-direita assolou com muita força a Europa, né, nessas últimas eleições que tiveram, perturbou muito, porque tinha muita gente que dizia não aos imigrantes, não a isso, negando esse holocausto. Então, o que a gente vê, na verdade, o que o Bansky coloca, é exatamente a menina tentando disfarçar. Ela é obrigada a disfarçar. Por que ela é obrigada, professor? Porque o rosto dela não está com olhar de satisfação. Você olha para a expressão da menina, ela está como se ela estivesse sendo obrigada. Sim, tem alguma coisa mais, tem algumas coisas mais embaixo da suástica pintado. Tem sim. Tem algumas palavras, tem alguns corpos. São corpos. O que a gente vê, na verdade, aqui embaixo, é um corpo deitado. A gente vê um pedaço de um corpo, a gente vê um ursinho. Né? A gente vê um ursinho, a gente vê ali em cima falando sobre o Afeganistão. A gente tem esse contexto. Passando para a próxima imagem. Essa imagem é maravilhosa. Não sei se vocês sabem, vocês estão vendo a imagem agora, não estão? Conseguem ver a imagem, pessoal? Quais folhas, Diogo? São folhas, isso é um arabesco, se eu não me engano. Vocês estão conseguindo ver essa imagem agora, pessoal? Napoleão num cavalo e uma Afeganistão, eu acho que alguém de país muçulmano em cima de um cavalo. Vocês estão conseguindo ver? Pronto. Essa imagem é maravilhosa. É um exemplo de releitura. A mulher no cavalo, ela é o mural também do Bransky. Esses murais agora que eu estou mostrando para vocês, do Jobs para baixo, do Jobs não,
da Menina Negra para baixo são os murais mais recentes dele. Foram 2018. Então, por isso que eu acho que em algum momento, não sei, talvez venha à tona na prova do Enem. São os 8 murais que ele pintou recentemente, em 2018. Bom, vamos primeiro para o quadro do Napoleão. Olhem o quadro do Napoleão. Essa imagem do Napoleão foi pintada, se eu não me engano, em 1808 e ressaltava a supremacia do Napoleão enquanto conquistador de reinos, né? Lembrando que o Napoleão foi por muito tempo orgulho da França, era o primeiro embaixador da França, considerado o primeiro embaixador da França. A França toda sentiu grande orgulho do Napoleão, porque Napoleão era um verdadeiro desbravador, com todas as aspas, com todas as reticências possíveis, de países e cultura. Ele chegava no país, tomava o país, dizia assim, agora isso é propriedade da França. Pronto, agora isso vai ser francês. Pronto. Claro, com muito sangue, suor, choro e lágrimas. E ele saía montando todo o que seria considerado o Império Francês, foi todo em cima dessa dizimação de pessoas, culturas, vidas. Mas o Napoleão ganhou a imagem, sempre foi retratado como um grande herói, né, em quadros, pelos veículos oficiais. A gente vê a supremacia dele pelo uso das cores. A gente vê o cavalo Napoleão, ele é branco, né, que a luz sobre o cavalo tem uma luz que brilha, é uma luz como se fosse, tem uns tons de dourado. O Napoleão está envolto a uma capa que é uma capa dourada. A gente vê esses elementos para exaltar a figura do próprio Napoleão, certo? Bom, e aí ele foi exaltado por todo mundo. O que o Bransky faz é exatamente com essa questão dos refugiados, dessa negação do não exílio aos refugiados, o que ele faz é lembrar as pessoas que a própria França transformou muitos outros daqueles países em colônias, que a França foi lá e colonizou, massacrou, destruiu, impôs muitas coisas a eles em nome de uma civilidade, em nome de um progresso, em nome de um favor que nós estamos fazendo, né? A França dominou essas pessoas e agora, quando essas pessoas chegam exigindo ou pedindo um espaço que é delas por direito, quando elas chegam atrás de pegar um lugar na sombra, né, para não serem mortas, para não serem dizimadas, fecham-se as fronteiras. E aí, vamos para a imagem do Banks. Ele coloca exatamente a questão, que é aí onde entra a questão da arte, que a arte joga para a gente a questão do e se. E se fosse o contrário? E se, por exemplo, em vez de Napoleão, nós tivéssemos uma árabe ou alguém do Estado Islâmico ou alguma islâmica? E se fosse o contrário? Se essas pessoas, se essas colônias que nós tivemos e que se libertaram de nós, voltassem e reivindicassem, quisessem a força entrar, nos invadir e tomar, será que nós celebraríamos ainda assim? Será que nós colocaríamos em pedestais, daríamos holofotes a isso? Por que esconder nossa história de colonizadores que massacramos as outras culturas? Então, o que ele faz é lembrar essas pessoas por esses murais. Detalhe, todos esses murais ficam assim a céus abertos, assim, todo mundo que passa cruza por esse mural, vê isso, dialoga com a obra. É muito bacana. Diferente, não sei se vocês sabem, no Brasil, quando o João Dória assumiu a prefeitura, se eu não me engano, ele mandou tirar todos os grafites da cidade de São Paulo. Grafites, inclusive, celebradíssimos. Grafites premiadíssimos, e ele mandou tirar para pintar tudo de cinza. Teve até um movimento na internet, né, que pintaram tudo de cinza, porque tirou-se a arte dos muros. Nesses países mais culturalmente desenvolvidos, ou com dinâmicas mais solidárias, com um olhar mais artístico, mais social, mais econômico, as pessoas celebram determinadas manifestações, diferente, por exemplo, da nossa realidade, que às vezes não é. Né? As pessoas aqui celebram quando o museu queima, ou as pessoas festejam quando uma obra de arte, uma exposição de arte é censurada. Mas só que perdemos todos, perdemos nós enquanto cultura, perde os artistas enquanto pessoas que estão se expressando, perde as instituições que estão isso, perde o tempo, porque esse registro artístico é também um registro temporal.
O que seria da nossa história sem os registros históricos, sem os registros artísticos? O que seria da Sistina sem os afrescos do Michelangelo? O que seria de tantas outras coisas, né, se não fosse os artistas fazendo esse registro, né? Bom, então o que nós temos basicamente é isso de imagens. Claro que aqui eu estou focando a grafitagem, certo? Arte urbana, grafitagem. E resolvi focar mais isso. Próxima semana eu vou dar um enfoque nas artes mais do corpo, né? Performance, em coisas mais urgentes, mais emergentes, assim. Não, acho que nós temos ainda, não tem nenhum problema em às 3 horas. Se vocês não tiverem nenhum problema, a gente pode ir até às 3. Se vocês tiverem dúvida, alguma coisa para perguntar sobre algum conteúdo ou sobre a questão artística que não foi discutida, se vocês quiserem, nesse momento, discutir, estou aberto à discussão. Posso deixar, até mesmo para justificar as nossas quedas, idas e vindas, 10 minutos, 15 minutos, não sei, para perguntas e esclarecimentos. Certo? Teve alguma pergunta, gente, que eu não respondi? Deixa eu ver aqui. Não? Vocês não querem fazer nenhuma pergunta? Vocês não querem fazer nenhuma perguntinha, gente? Pronto. Mas lembre-se sempre disso. Assim, a questão da arte é que a gente, às vezes, espera... O grande problema da frustração que se tem, que as pessoas se frustram com a arte, porque as pessoas esperam sempre que a arte, ela de uma maneira ou de outra, ela ainda aponte, ela ainda diga, ela sinalize ainda essa questão do belo, né? Que ela seja essa arte que engrandeça o olhar e que ela faça com que as pessoas transcendam por N motivos. Gente, se nem a religião mais consegue dar conta disso, a religião não consegue mais fazer ninguém transcender, não seria a arte que vai transcender, fazer ninguém mais transcender. A arte, ela rompe por completo com essa ideia do belo, e a arte contemporânea, ela é muito mais provocativa. A arte contemporânea, ela vem no intuito de provocar, ela vem no intuito de interrogar, de fazer perguntas, muito mais do que responder. Porque a arte, ela, na verdade, ela não responde pergunta. Ela formula as perguntas, ela instiga as perguntas, mas ela não responde. Ela diz, e se a gente fosse assim? E se a gente fosse assado? E se isso acontece assim? E se fôssemos de outra forma? Entenderam? Então, toda a questão do não entendimento com a arte é isso. E que também existe uma questão terrível, é que, assim, tem essa ideia de que a arte está ali para servir ao seu gosto. Eu não gosto dessa arte. Não gosto, eu acho feio. Paciência, você não gosta, você acha feio, mas um outro gosta. Não é para você gostar, não é para você achar feio. É aquilo que eu digo, a arte que é feita para gostar é a arte do Romero Brito, que não é uma... assim, está localizado como arte, começa como pop art, na verdade, mas não é mais arte, é um entretenimento. É uma coisa que ele reproduz em série. Professor, entretenimento não é arte? É possível, sim, você ter arte e você ter entretenimento. Mas também é possível você dissociar o entretenimento da arte, por exemplo. Você só está ali só para se entender. Se você pega, por exemplo, que a gente chama de abstracionismo de shopping, são aqueles quadros que são vendidos em praça de alimentação de shopping, que só é abstrato. Você vê vários círculos, mandalas, um monte de coisa ali. Aquilo ali, visivelmente, aquele tipo de arte é uma arte colocada para vender. Eu coloco, você compra, leva para sua sala, decora e enfeita a sua casa. A preocupação da arte, hoje em dia, não é mais essa. Ela não quer ser levada para casa, ela não quer ser agradada, assim, olha, vizinha, vem ver. Não é isso. Não é a ideia de adornar, é a ideia exatamente de fazer provocações, porque nós estamos em tempos, aquilo que parece absurdo, mas é verdade.
Por muito tempo, a gente achou que no século XX, nos anos 2020, nós estaríamos com carros voadores, a gente estaria, né, num outro patamar de comunicação, num outro patamar de transporte. Mas aconteceu alguma coisa, e não foi só no Brasil, foi no resto do mundo inteiro, que em pleno século XX, a gente tem que estar dizendo para a criatura a importância de uma vacina, que tem que se tomar vacina, que a Terra não é plana, que muitas outras coisas que até então eram verdades para a gente, que funcionavam e funcionam e movem o mundo, hoje a gente tem que dizer o óbvio, né? Então, assim, a arte, nesse sentido, ela vai ser sempre à frente do tempo dela, porque a arte, ela não vai dizer o óbvio. Mas tal obra é maravilhosa, porque não tem nu, não tem nada que choque. Pode ter certeza que daqui a 10 anos, 100 anos, essa arte não seja lembrada e ela vai ser uma arte decorativa. Você vai lembrar para colocar na foto do seu caderno, só, né? Mas hoje todo o caminho, todo o pensamento da arte envolve e está voltado em dar conta dessas pessoas que viveram o tempo inteiro à margem, né? Não importa em qual cultura seja, em qual realidade seja, mas a arte hoje, mais do que nunca, ela lida em dialogar com essas margens. Não é mais. Lembro que antigamente, por exemplo, se a gente pega a história da pintura no Brasil, com os pintores que vieram para cá. A nossa arte brasileira, a arte que era dita brasileira, eram pintores franceses que vinham e ensinavam as técnicas da pintura. E eles só pintavam sobre as nossas belezas exóticas, as naturezas mortas, as árvores, as folhas, os frutos. E aí isso era a nossa arte dita brasileira. Até que vieram os modernistas e falaram, não, temos que falar sobre a nossa realidade, sobre o nosso cotidiano, né? Claro que os modernistas, novamente, eles vinham de um contexto privilegiado. Hoje, a arte, ela fala das periferias, ela fala do que está à margem, ela entra da margem para o centro. E não mais ao contrário. Antigamente você tinha do centro para a margem. Então, alguém substituiu o que era arte, dizia o que era arte, alguém pensava, era maravilhoso, espalhava. Agora, cada pessoa, cada ilha, cada ser de fora dos centros, estão pensando, estão avaliando, estão se expressando. Se você pega, por exemplo, como explicar, por exemplo, esse excesso de lives? Está todo mundo dentro de casa, quarentenado, confinado, mas está todo mundo fazendo lives, todo mundo produzindo algo, todo mundo querendo refletir, todo mundo querendo mostrar, expressar algo. Né? Isso possivelmente é um suporte do nosso tempo, essa coisa telepresencial. O que vem daí, não sabemos, mas sabemos que, pela primeira vez, algumas pessoas que nunca tiveram, se a gente pega, por exemplo, e aí eu vou devagar um pouco, se a gente pega, por exemplo, a história, a gente pega o audiovisual, né, brasileiro, se a gente pega a televisão brasileira, a televisão sempre foi uma narrativa do eixo sudeste para o restante do país. A televisão sempre impôs costumes, a televisão sempre impôs sotaque, dicas, modo de se vestir, modo de se portar e modo de agir. A televisão sempre levou em consideração o eixo no qual se era fabricado, se era pensada a TV. São Paulo, Rio de Janeiro, Sudeste. O restante era só uma vaga lembrança daquilo que se esperava. Então, dessa ideia, nós temos alguns equívocos, por exemplo, como a ideia de que o nordestino, de que tudo é Nordeste ou Norte, de que da Bahia ao Maranhão somos todos iguais. Então, quando se pensa em algo, a televisão fez esse trabalho bem feito. A televisão estereotipou todo mundo e massacrou todo mundo dentro de padrões. Então, assim, para a televisão, sempre escondeu o que era diferente, aquilo que desvirtuava do que ela entendia como bonito, como atraente, como belo, como interessante de se ver na tela. Quando a gente tem acesso à internet, quando a gente vem com tudo, a banda larga, a cultura digital, a tecnologia, quando isso tudo chega, isso diz às pessoas, olha, todo mundo tem voz. Todo mundo basta ter uma conexão, qualquer outro aparelho, não importa se seja moderno, se seja antigo, desde que consiga dialogar, a gente consegue ter voz. As redes sociais vieram para que todo mundo tivesse voz. Então a televisão, ela perde, aquela indústria de fabricar clichês e estereótipos acaba perdendo a supremacia em nome
de uma outra coisa que surge. A gente tem coletivos, a gente tem várias pessoas. Mas as pessoas passam muito tempo na internet verbalizando coisas. É porque essas pessoas elas foram silenciadas por muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos, né? Porque eu não gosto desse tipo de coisa, porque eu acho tudo mimimi. Quem tem que dizer que é mimimi ou não são as pessoas que foram silenciadas, os grupos que foram silenciados ou não. Então, assim, a tecnologia ela vem nesse aspecto. A arte dialoga com a tecnologia ela é benéfica nesse momento em que ela dá voz. Todo mundo tem direito a se expressar, todo mundo pode usar o suporte. E aí você não passa mais por um filtro. E aí, claro, como tudo na vida, a gente tem a cura e o veneno. Por não passar mais por filtros, por cada um ter a livre expressão de dizer aquilo que pensa, a gente tem aí uma enxurrada de discurso de ódio, que a gente não pode nunca confundir. É discurso de ódio com liberdade de expressão. Liberdade de expressão é uma coisa, discurso de ódio, discurso de imbecil, eu não tenho outro nome mais palatável para dizer, porque eu acho que o nome mesmo é esse. Não é discurso de expressão, não é liberdade de expressão. É uma tentativa de não ceder ao que vem. E ao que vem, hoje a gente olha achando que é muito, que a gente não está vendo nada, que a gente está tendo muito retrocesso, mas se a gente for comparar com anos atrás, com 15 anos atrás, o que nós temos hoje é muita coisa acontecendo nas periferias, nas margens, muita coisa interessantíssima trazendo no sentido da arte, música, novas expressões literárias, novas expressões audiovisuais, novas impressões digitais. A galera não para de produzir, certo? Claro, né, que a gente tem tudo isso acontecendo, a pensar que isso há 15 anos isso existia é um lucro. Há muita coisa para se conquistar ainda, muita coisa ainda para se conquistar. Mas acredito que nós vamos sim conquistar, desde que se combata, né? Liberdade de expressão, a arte, ela é expressão sim, mas ela não deve ser utilizada como um suporte para o discurso de ódio, certo? O discurso de ódio não combina com a arte. Quando combinou, a primeira vez que combinou, como já disse, deu no que deu, e muita gente, e a gente pagou aí com a morte de 6 milhões de judeus. Certo? Então era isso que eu queria dizer para vocês nessa primeira aula. Agradeço muito por vocês terem vindo. Não conheço assim todos, mas obrigado por estarem ouvindo, por terem ficado até o final. Agradeço demais. Prometo não cair nos mesmos erros que caí dessa vez, gente. Me perdoe, porque é tudo muito novo ainda, tentando tatear ainda. E é isso. Nos encontramos segunda-feira que vem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem fazer, podem me enviar, e aí eu vou guardar a dúvida e respondo para vocês pessoalmente na aula, viu? E desculpa qualquer coisa. Beijo em vocês e tchau.